O Evangelho segundo Mateus. O grande crítico francês Renan tem sido citado com frequência por sua famosa declaração de que o Evangelho de Mateus é o livro mais importante que já foi escrito. Há dúvida se esta afirmação será algum dia seriamente desafiada. Mateus era o principal evangelho na igreja primitiva e tem um lugar de destaque hoje. Zahn diz, em grandeza de concepção, e no rigor com que uma massa de material subordina, nenhum livro em qualquer um dos testamentos, tratando de um tem comparado com Mateus, Antigo Testamento. Ele se encontra no limiar do Novo Testamento, ligando-o ao se a grandes ideias, a histórico, deve ser Antigo Testamento. Autoria, todos os 4 evangelhos são anônimos, eles não levam o nome dos autores. No entanto, a tradição da igreja primitiva os atribui respectivamente a Mateus, Marcos, Lucas e João. Pápias, que escreveu por volta de 140 d.C., é a mais antiga testemunha sobre a questão da autoria. Ele disse que Mateus compôs os discursos ou as palavras de teologia no dialeto hebraico, aramaico, e cada um o traduziu como foi capaz. O prólogo antimarcionita ao Evangelho de Mateus desapareceu. Mas o de Lucas diz que Mateus escreveu o seu Evangelho na Judeia. Irineu K. 185 d.C. disse, Mateus, realmente, produziu o seu Evangelho entre os hebreus em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo proclamaram o Evangelho e fundaram a igreja em Roma. Orígenes, K. 220 d.C. disse acerca dos Evangelhos, o primeiro Evangelho é segundo Mateus, o mesmo que foi uma vez publicano, mas depois disso um apóstolo de Jesus Cristo, que tendo-o publicado para os judeus convertidos, o escreveu em hebraico. O fato de que este Evangelho foi escrito para os judeus é bem apoiado pela natureza de seu conteúdo. O próprio comentário de Eusébio diz, Mateus, tendo também proclamado o Evangelho em hebraico quando a ponto de ir também para outras nações, se propôs a escrever em sua própria língua, e assim supriu a necessidade de sua presença com eles por meio de seus escritos. O testemunho mais antigo, então, cita uma coletânea de palavras em aramaico. Seria o nosso atual Evangelho de Mateus uma tradução dessa coletânea. O Wickenhauser escreve pode ser tomado como certo que um original em aramaico do Evangelho de Mateus só pode ser defendido se considerarmos Mateus em grego não uma tradução literal do aramaico, mas uma revisão completa feita com o uso frequente do Evangelho de Marcos. Esker, professor emérito de exegese do Novo Testamento na Universidade de Londres, interpreta assim a antiga tradição, e concebível que Mateus, que era com toda probabilidade bilíngue, tenha ele mesmo traduzindo a sua obra original ou a republicado em uma edição em grego, ampliada. Ele também diz, de todos os apóstolos cujas ocupações anteriores nos são conhecidas, Mateus parecia ser o mais qualificado para se encarregar da composição do tipo de narrativas que encontramos inseridas no primeiro Evangelho. Mateus é citado nominalmente nas 4 listas dos 12 apóstolos, Mateus capítulo 10 versículo 3, Marco capítulo 3 versos 18, Lucas capítulo 6 versos 15, Atos capítulo 1 versos 13, mas somente na lista de Mateus ele é identificado como o publicano, isto é, cobrador de impostos. A outra única passagem no Novo Testamento onde o nome de Mateus ocorre está ligada ao seu chamado para seguir Jesus conforme registrado em Mateus capítulo 9 versos 9. Nos outros 2 relatos deste chamado, ele é designado como Levi, Marcos capítulo 2 versos 14, Lucas capítulo 5 versos 27 e 29. Parece que este apóstolo, da mesma forma que outros homens no Novo Testamento, era conhecido por 2 nomes diferentes como por exemplo, João Marcos, Saulo, Paulo. A recusa de muitos estudiosos hoje de identificar Mateus com Levi não é plausível. Os argumentos atuais contra a autoria do primeiro Evangelho por Mateus não são convincentes. Recentemente, um dos principais estudiosos do Novo Testamento nos Estados Unidos da América escreveu uma vigorosa exposição e defesa da opinião tradicional de que Mateus, o apóstolo, foi o escritor deste Evangelho. No entanto, deve ficar claro que, sendo os 4 evangelhos anônimos, não somos obrigados a aceitar qualquer teoria sobre a autoria deles. Mas a tradição da Igreja primitiva não deve ser ignorada facilmente. Deve ter havido alguma base histórica para a atribuição universal dos nomes de Mateus, Marcos, Lucas e João para estes 4 livros. Então assumimos a posição de que Mateus, o apóstolo, escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Data como no caso da maioria dos livros do Novo Testamento, a data é incerta. Escritores mais antigos consideraram Mateus como tendo sido escrito por volta de 60 d.C. A maioria dos estudiosos hoje prefere 80 ou 85 d.C.
Streeter prefere a segunda data. A questão não é de importância vital, embora prefira a data mais antiga. Local da escrita. Novamente há duas opiniões principais. A opinião tradicional é a de que o livro de Mateus foi escrito na Palestina Judeia acima. Streeter diz que o local foi Antioquia da Síria e ele é seguido pela maioria dos estudiosos hoje. Talvez a coletânea aramaica de palavras tenha sido escrita na Palestina e o Evangelho em grego em Antioquia. Propósito. Fica evidente que Mateus escreveu o seu Evangelho para os judeus com o objetivo de apresentar Jesus como o Messias. Quando o Evangelho foi escrito, a nação já o havia rejeitado e logo, se Mateus foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo, iria sofrer por isto um severo juízo através da destruição de Jerusalém 70 depois de Cristo. Hayes diz: o primeiro Evangelho tinha algo do caráter de um ultimato oficial. Foi um último aviso do Senhor para o seu povo. Fontes. É consenso geral entre os estudiosos modernos que Mateus, como também Lucas, usou Marcos como a fonte principal para a sua estrutura histórica e uma coletânea de palavras que, ou alogia, para os ensinos de Jesus. Mateus frequentemente resume as narrativas de Marcos e é geralmente menos vívido em suas descrições. Mais de 90% do material em Marcos também é encontrado em Mateus. Porém, Marcos não parece ser uma condensação de Mateus como Agostinho defendia, porque o seu estilo e apresentação são mais vivazes e vigorosos. Streeter postulou uma outra fonte, chamada D.M., como responsável pelo material encontrado somente em Mateus. Mas Tesker tem uma boa resposta para isso. Ele diz: a diferença entre Mateus e Marcos pode ser igualmente bem explicada na suposição de que o Evangelho de Mateus retém detalhes originalmente transmitidos pelo apóstolo com este nome e que o Evangelho de Marcos frequentemente recorre às memórias de Pedro. Nós avançaríamos um passo além de Tesker e diríamos que os detalhes foram escritos por Mateus na composição de seu Evangelho. Caráter. O Evangelho de Mateus é o mais judaico dos evangelhos. A genealogia judaica de Jesus que ele apresenta retrocede até Abraão e é colocada no início do Evangelho. Isto porque a primeira pergunta dos judeus a respeito de um homem estaria relacionada à sua descendência. Lucas não apresenta a sua genealogia de Jesus até o 3º capítulo e ela retrocede até Adão. Jesus é descrito logo no primeiro versículo de Mateus como filho de Davi, filho de Abraão. Mateus não explica os costumes ou termos judaicos como fazem Marcos e Lucas, pois os seus leitores os entenderiam. Ele faz mais referências à lei de Moisés do que os outros. Ele relaciona mais cumprimentos da profecia do Antigo Testamento do que os outros. Frases como "para que se cumprisse o que fora dito" ocorrem 13 vezes em Mateus e nunca em Marcos ou Lucas, 6 vezes em João. Mateus enfatiza mais a justiça do que todos os outros evangelhos juntos. Esta era a ideia central da religião judaica. A palavra reino ocorre com mais frequência aqui 56 vezes do que em qualquer outro evangelho, e a frase o reino dos céus só é encontrada em Mateus 33 vezes ao longo de todo o Novo Testamento. Jesus é apresentado aos judeus não só como o seu Messias, mas como o seu rei. Bem no início, a genealogia apresenta a linhagem real, provando o direito de Jesus ao trono de Davi. Os sábios perguntaram pelo rei dos judeus, apenas em Mateus. Há mais ênfase em Jesus como rei do que nos outros evangelhos. A outra característica extraordinária deste evangelho, além de seu judaísmo, é o seu arranjo sistemático. Mateus havia, provavelmente, recebido algum treinamento em negócios e tinha que registrar livros como um cobrador de impostos. Ele apresenta o seu material em uma ordem sistemática. Ele tem 7, o número da perfeição, parábolas do reino no capítulo 13. Nos capítulos 8 e 9, ele reúne 10 milagres de Jesus. Ives e 7 são números prominentes em seu evangelho e aqui ele os acrescenta juntos. O exemplo mais óbvio dessa característica é o arranjo de Mateus dos ensinos de Jesus em 5 grandes discursos. São eles: 1. O Sermão do Monte, capítulo 5 a capítulo 7 verso 2, instruções aos 12, capítulo 10 verso 3, 7 parábolas do reino, capítulo 13 verso 4, a comunidade cristã, capítulo 18, os discursos no Monte das Oliveiras, capítulo 24 e 25. Cada um deles finaliza com a fórmula "e aconteceu que", concluindo Jesus este discurso. A principal impressão que se tem ao ler este evangelho é que um escritor judeu está apresentando Jesus aos judeus como o seu Messias. D. Hayes diz que o Evangelho de Mateus é quase um manual de profecias messiânicas. Fonte do material: Comentários Bíblicos CBB.